Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista. Algumas delas já foram aprovadas, viraram leis e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos começar o programa de hoje com uma lei que foi aprovada pelos parlamentares e já está em vigor. A proposta do deputado Sebastião Santos, do PRB, que incluiu no calendário turístico do estado o evento Nocaute às Drogas. A realização será sempre na segunda semana do mês de setembro e tem o objetivo de alertar sobre o efeito devastador das drogas na vida de qualquer pessoa. O evento conta com a participação de um campeão mundial de boxe, um exemplo de vida a ser seguido. A história de Giovanni começa como a de muitos nordestinos. Baiano do sertão, cresceu em meio à escassez e o sofrimento. Seu grande sonho era morar na cidade grande. Ainda adolescente conseguiu. Porém, sem ter para onde ir ou com quem contar, Giovanni foi morar nas ruas de São Paulo. De tanto sofrer, teve a ideia de buscar ajuda em uma academia de boxe. Deu certo. Giovanni aprendeu o esporte e passou a competir. Saiu das ruas, começou a ganhar competições, títulos e a cada dinheiro que entrava, guardava para seu futuro. Giovanni fez faculdade, morou em outros países, aprendeu a falar 4 idiomas. Em seu currículo estão 76 lutas e 51 nocautes. Hoje é o atual campeão mundial de boxe na categoria Super Galo. Se o desejo de vencer sempre foi a maior vontade de Giovanni, hoje ele se tornou campeão na vida. A princípio, eu procurei o esporte como uma saída de escape. Eu queria aprender a lutar para apanhar menos na rua, né? Então, eu falei, eu vou ter que aprender a lutar, porque não dá mais, eu apanho muito nas ruas. Eu sempre perdi as brigas na rua, né? Eu falei, eu vou ter que aprender a lutar para que eu pudesse me defender. Só que foi ao contrário, né? Chegando numa academia de boxe, eu ouvi tudo ao contrário. Que o esporte não era para brigar nas ruas e que o esporte é um caminho, é uma profissão. Eu aprendi isso no meio do esporte. Esse projeto deve ser referência no estado e, quem sabe, no país, porque nós estamos falando de uma pessoa que é bicampeão mundial e que pode difundir isso para muitos lugares. Dizer que quando a gente vê um jovem saindo das drogas, nós já vimos que ali já teve uma vitória. E essa vitória foi a principal, a da vida daquele jovem que venceu a cocaína, a heroína, venceu o crack, venceu parte da sua vida. E que agora ele vai poder se ressocializar, ele vai poder levar a sua vida normal, ter uma família, ser um exemplo, como o Giovanni se tornou um exemplo para todos nós e que tem mostrado aí, levantado seus títulos por esses países afora, e sempre dizendo, eu quero uma oportunidade a mais de estar com você. Eu acho que é isso, ideias que dão certo e que essa casa tem aprovado. O golpe é um só, é um direto, ou um cruzado no queixo, ou um ápero, um gancho, tudo vai funcionar. A crise da água no estado de São Paulo, há pouco mais de 2 anos, marcou a população e apanhou muita gente de surpresa que nunca esperava passar por um aperto tão grande. Mas será que a informação antecipada sobre os níveis das represas não poderia ter ajudado a população a enfrentar melhor esse problema? O projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, quer obrigar as distribuidoras de água a divulgar a situação dos reservatórios e também o consumo dos clientes. O ano de 2014 representou um marco para o Brasil, sobretudo para a região sudeste. Como resultado de uma forte seca, foi instalada uma verdadeira crise da água no país, o que gerou a queda dos níveis dos reservatórios de abastecimento de grandes cidades, com destaque para a cidade de São Paulo, que viveu um de seus momentos mais dramáticos em toda a história. Como resultado da forte crise, moradores, principalmente da capital, enfrentaram um aumento nas tarifas das contas de água e um racionamento no abastecimento. Ou a falta d'água, ou o consumo excessivo, com uma conta também alta,
para se pagar, né? E a gente tem que pensar no futuro, né? No futuro, para não ficarmos sem água, para não ficarmos não só na minha geração, mas na geração dos meus filhos também, né? Quem viveu tudo isso de perto aprendeu a não desperdiçar água, mas ainda sente falta de um controle nos gastos. A população sabendo exatamente desta consciência do gasto da água, ela teria uma consciência melhor e poderia trabalhar o gasto de uma forma mais adequada. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo estabelece que as empresas distribuidoras de água no estado disponibilizem em sua página na internet, de forma clara e precisa, informações como a que diz como está o nível dos reservatórios, o volume de água consumido por cada cliente, gráfico de projeção de consumo para os próximos meses e outros itens. Nós estamos lutando para que, no estado de São Paulo, as empresas que têm a responsabilidade de produzir o abastecimento, elas dê também facilidade para que a população saiba qual a quantidade de reservação da água, a qualidade da própria água oferecida e quanto de água aquele usuário pode disponibilizar. Muitas vezes as intempéries, como seca, poderão ocorrer, mas nós teremos condições de manter esse líquido precioso disponibilizado. Se depender da população, já está aprovado. Às vezes você consome mais em determinada época do ano, em uma época do ano você pode economizar mais, você sabendo quanto que você está gastando, é um incentivo até para você economizar também. Isso tudo é benéfico, com certeza. Quanto mais informação a gente obtiver, melhor, né? Para todo mundo, né? Para todos, né? Em benefício de toda a população. Eu acho que é importante. Bom, o assunto continua sendo água. E pensando em acabar com o desperdício, vamos conhecer agora o projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que prevê o uso de redutor de vazão nas torneiras em departamentos públicos e privados. O objetivo é incentivar o consumo consciente da água, uma atitude que deve ser ensinada desde cedo. Os alunos da Escola Estadual Professora Anita Atala, na zona leste da capital, sabem que para matar a sede é preciso preservar a água. Alunos da terceira série, Guilherme e Tainá, transformaram seus hábitos diante da torneira. Eu tomo banho, eu lavo meu corpo, aí sem precisar para minha mãe me chamar, aí eu tomo, seco meu cabelo, aí eu desligo o chuveiro. Eu vou no banheiro, abro o chuveiro, se molho, aí eu vou se esfrego e depois lavo meu cabelo e depois vou e abro o chuveiro. E depois eu vou pro quarto. Desperdício é tipo você ficar apertando, tomando banho muito e demorando e deixando cair um monte de água. Eu falo para economizar a água, porque senão você também, quando você abrir a torneira, não vai ter nenhum pinguinho saindo. Quando eles veem alguma atitude de um outro coleguinha de desperdício, em relação ao desperdício de água, eles chamam a atenção e lembram daquele conteúdo que eles aprenderam na sala de aula. Então, para não desperdiçar, para economizar, o que eles vivenciam aqui na escola, eles acabam levando para casa. Não só a importância econômica da economia da água, mas a importância de economia para o planeta também. Essa preocupação dos alunos vem de medidas de conscientização aplicadas para todo o público da escola. As crianças acabam ensinando aos pais o que eles aprendem aqui na escola, que é importante tomar um banho um pouco mais rápido, lavar uma louça um pouco mais rápida também. E a gente consegue ver esse resultado. Eles estão se conscientizando da importância. A escola participa do PURA, Programa de Uso Racional da Água, implementado pela Sabesp e pela Secretaria Estadual de Educação. As ações do programa incluíram a modernização do sistema hidráulico do prédio. Foram feitas pesquisas de correção de vazamento na tubulação e nos reservatórios. Também foi feita substituição de torneiras por torneiras temporizadas e com baixo volume de água. Foram substituídas as bacias sanitárias, que eram antigas e consumiam muito mais água do que as que foram instaladas, que são modernas e precisam de apenas 6 litros para cada descarga. Veja como o uso de um arejador na torneira da cozinha da escola ajuda a economizar água. É fácil perceber como o balde enche mais rápido quando retiramos o arejador e mais devagar
quando recolocamos a peça. Os resultados da economia não demoraram a aparecer. Essa escola ela tinha um consumo de 90 metros cúbicos por mês e caiu para algo em torno de 70 metros cúbicos por mês, que dá uma economia bem significativa ao longo do ano. Uma torneira comum, como essa, chega a gastar até 25 litros de água por minuto, conforme a pressão no fornecimento. A instalação de uma peça chamada redutor de vazão, que vai colocada aqui entre a parede e a torneira, pode reduzir esse consumo para até 8 litros por minuto, e sem comprometer o conforto na utilização da água, afirmam os engenheiros. A vantagem do redutor de vazão para a economia de água inspira outras medidas do poder público em prol do consumo consciente. Deu para ver muito bem que quando a torneira estava sem o arejador, ela rapidamente enchia 3 litros de água. E aí quando a gente colocou o arejador, a gente viu que demorou muito mais para sair esses mesmos 3 litros de água. O uso do dispositivo pode se tornar obrigatório nas torneiras das instituições públicas e privadas do Estado, como prevê um projeto de lei apresentado pelo deputado Gil Lancaster, do Democratas. A ideia do projeto é dar essa consciência também para o poder público, dar o exemplo à população que devemos economizar o nosso bem maior, a água, que em breve será como petróleo, será vendido como petróleo, eu creio. Eu ouvi uma frase outro dia que diz o seguinte: os seus bisnetos um dia vão perguntar: será, vovô, que era verdade que no seu tempo você dava descarga no seu banheiro com água potável? Devemos pensar nisso. Já pensou como vai doer nossa consciência? Devemos economizar. Esse é o bem maior que nós temos para a sobrevivência humana e de toda a raça no mundo inteiro. Bom, vamos ao intervalo e na volta você vai conhecer um projeto que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população. Voltamos já já. Voltamos com o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer agora uma proposta em análise pelos parlamentares que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população. O projeto de lei é da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, e tem o apoio de donos de farmácias e também dos profissionais. Atualmente, são 70 mil farmacêuticos em todo o estado de São Paulo. Pelo projeto de lei 27 de 2017, as farmácias ficam autorizadas à prestação de serviços e procedimentos farmacêuticos, como a aplicação de vacinas. A medida aumenta a disponibilidade de cobertura, pois há farmácias em praticamente todos os municípios paulistas. Segundo o CRFSP, Conselho Regional de Farmácia, são 15.500 estabelecimentos. O benefício é muito grande do ponto de vista econômico e do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida. Então, acho que está na hora da gente realmente colocar esses serviços nas farmácias e colocar as vacinas nas farmácias. A proposta foi bem recebida pela diretoria do CRF em reunião no gabinete da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, autora da proposta. O presidente do conselho explica os motivos. Numa crise como a recente que nós tivemos aí da gripe H1N1, por exemplo, né, faltaram vacinas. O Estado, quando é pego de surpresa com alguma epidemia, que é normal, pode acontecer, mesmo com melhor planejamento, as farmácias tendo a disponibilidade dos medicamentos, das vacinas, elas vão compensar a dificuldade que você tiver no setor público. Então, é até uma medida de segurança. A deputada conta que vem ouvindo os reclamos do setor desde a primeira reunião da Frente Parlamentar pela desoneração tributária dos medicamentos. Pela nova proposta, já reconhecida nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, farmacêuticos recobram atribuições profissionais que foram deles tempos atrás, em termos de cuidados da saúde da população. A farmácia, eu sempre costumo dizer, ela tem um papel, claro, é o papel de saúde, mas ela também tem um papel social, porque ela aproxima muito da população e a população confia na farmácia, naquele farmacêutico que está lá, que conhece a família, já conhece, até quando a cidade é muito pequena, ele conhece até o quadro de saúde de algumas pessoas. Então, no momento em que ele disponibiliza mais essa prestação de serviço, vai garantir uma saúde pública que, inclusive, reflete no Estado como um todo.
todo, porque na não aplicação de uma vacina no tempo adequado, provocando a doença, ele vai ocupar um leito hospitalar, ele vai ter um custo maior pelo Estado. Vacina é prevenção. E a vacina é a prevenção. Então, nós estamos num momento do país, quanto mais numa situação de dificuldade econômica, a prevenção é fundamental. Não só prioritariamente para garantir a saúde da população, mas também não permitir que aquela doença possa se agravar e ela vá ter um custo para o Estado muito maior e uma população menos saudável. Nós precisamos humanizar a saúde. A farmácia é uma forma de você humanizar, porque você aproxima a farmácia do seu bairro, da sua cidade, que às vezes é uma cidade muito pequena, às vezes tem uma farmácia só. Né? E nesse caso, ela é um elo importante da população, né? Ela volta a ter a confiança da população, que ali ela vai encontrar alguém qualificado para atendê-la. E agora o destaque para a proposta do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que estabelece regras para o descanso dos profissionais de enfermagem. A jornada de trabalho é considerada um desgastante para esses trabalhadores. Muitos não têm, inclusive, um local adequado para descansar. A jornada de um profissional da área da enfermagem, em geral, é de 6x1, sendo 6 horas por dia, folgando uma vez por semana, ou a chamada dupla jornada, de 12x36, na qual se trabalha 12 horas por dia e folga 36 horas. O profissional está lidando com vidas, e vidas ali que estão dependentes de você. É lógico que tem o desgaste físico, o desgaste emocional que o profissional ele tem, tá? Então acho que assim, essa 1 hora ou essa hora de descanso que a gente tanto está lutando é para que o profissional se restabeleça tanto no cansaço físico e mental. O projeto de lei está embasado em um estudo sobre o perfil da enfermagem no estado de São Paulo. A ideia do projeto, que é a PL 1240 de 2015, é regulamentar essa jornada de trabalho e que o profissional que realiza 6 horas de plantão tenha 1 hora de refeição ou descompressão. E o profissional que atua 12 horas de plantão tenha 2 horas de descanso ou descompressão. A atual realidade dos profissionais de enfermagem é descansar em locais que não é apropriado, como expurgo, banheiro, locais que realmente não têm segurança nenhuma. O projeto de lei 1240 de 2015 do deputado Carlos Gianazzi do PSOL estabelece regras para o descanso. Plantões superiores a 24 horas ficariam proibidos. A cada 6 horas de trabalho, o profissional teria direito ao intervalo para o repouso ou alimentação de no mínimo 1 hora. E para 12 horas, o intervalo seria de no mínimo 2 horas. O projeto não se preocupa apenas com o tempo de descanso, mas também com locais apropriados. Valdirley Castanha, secretário-geral da CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, explica que estas demandas são em nível nacional. A realidade nacional ela é muito triste para os trabalhadores da saúde. Nós, casualmente, agora, enquanto confederação, estamos num período de negociação com a Confederação Nacional Patronal, justamente para tentar garantir um espaço adequado para o descanso. O projeto de lei ainda prevê medidas protetivas para estes profissionais relacionadas aos riscos biológicos, físicos, químicos e psicossociais. O deputado Carlos Gianazzi lembra que o projeto de sua autoria está pronto para ser votado. Esses profissionais, eles precisam desse suporte, até porque eles trabalham com a saúde de outras pessoas. Então é de uma incoerência muito grande que eles não têm uma atenção para a sua própria saúde, para o descanso, para a sua segurança. Por isso que o projeto foi apresentado e ele tenta dar conta de todas essas demandas. Vamos a mais uma pausa e na volta vamos conhecer o projeto de lei que pretende instituir educação ambiental no ensino básico da rede estadual em São Paulo. Não saia daí. Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista. Algumas delas já foram aprovadas, viraram leis e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos começar o programa de hoje com uma lei que foi aprovada pelos parlamentares e já está em vigor. A proposta do deputado Sebastião Santos, do PRB, que incluiu no calendário turístico do estado o evento Nocaute às Drogas. A realização
será sempre na segunda semana do mês de setembro e tem o objetivo de alertar sobre o efeito devastador das drogas na vida de qualquer pessoa. O evento conta com a participação de um campeão mundial de boxe, um exemplo de vida a ser seguido. A história de Giovani começa como a de muitos nordestinos. Baiano do sertão, cresceu em meio à escassez e o sofrimento. Seu grande sonho era morar na cidade grande. Ainda adolescente conseguiu. Porém, sem ter para onde ir ou com quem contar, Giovani foi morar nas ruas de São Paulo. De tanto sofrer, teve a ideia de buscar ajuda em uma academia de boxe. Deu certo. Giovani aprendeu o esporte e passou a competir. Saiu das ruas, começou a ganhar competições, títulos e a cada dinheiro que entrava, guardava para seu futuro. Giovani fez faculdade, morou em outros países, aprendeu a falar 4 idiomas. Em seu currículo estão 76 lutas e 51 nocautes. Hoje é o atual campeão mundial de boxe na categoria Super Galo. Se o desejo de vencer sempre foi a maior vontade de Giovani, hoje ele se tornou campeão na vida. A princípio, eu procurei o esporte como uma saída de escape. Eu queria aprender a lutar para apanhar menos na rua, né? Então eu falei, eu vou ter que aprender a lutar porque não dá mais, eu apanho muito nas ruas. Eu sempre perdi as brigas na rua, né? Eu falei, eu vou ter que aprender a lutar para que eu pudesse me defender. Só que foi ao contrário, né? Chegando numa academia de boxe, eu ouvi tudo ao contrário. Que o esporte não era para brigar nas ruas e que o esporte era um caminho, é uma profissão. Eu aprendi isso no meio do esporte. Esse projeto deve ser referência no estado e, quem sabe, no país, porque nós estamos falando de uma pessoa que é bicampeão mundial e que pode difundir isso para muitos lugares. Dizer que quando a gente vê um jovem saindo das drogas, nós já vimos que ali já teve uma vitória. E essa vitória foi a principal, a da vida daquele jovem que venceu a cocaína, a heroína, venceu o crack, venceu parte da sua vida. E que agora ele vai poder se ressocializar, ele vai poder levar a sua vida normal, ter uma família, ser um exemplo, como o Giovani se tornou um exemplo para todos nós e que tem mostrado aí, levantado seus títulos por esses países afora, e sempre dizendo, eu quero uma oportunidade a mais de estar com você. Eu acho que é isso, ideias que dão certo e que essa casa tem aprovado. O golpe é um só, é um direto, ou um cruzado no queixo, ou um upper, ou um gancho, tudo vai funcionar. A crise da água no estado de São Paulo, há pouco mais de 2 anos, marcou a população e apanhou muita gente de surpresa que nunca esperava passar por um aperto tão grande. Mas será que a informação antecipada sobre os níveis das represas não poderia ter ajudado a população a enfrentar melhor esse problema? O projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, quer obrigar as distribuidoras de água a divulgar a situação dos reservatórios e também o consumo dos clientes. O ano de 2014 representou um marco para o Brasil, sobretudo para a região sudeste. Como resultado de uma forte seca, foi instalada uma verdadeira crise da água no país, o que gerou a queda dos níveis dos reservatórios de abastecimento de grandes cidades, com destaque para a cidade de São Paulo, que viveu um de seus momentos mais dramáticos em toda a história. Como resultado da forte crise, moradores, principalmente da capital, enfrentaram um aumento nas tarifas das contas de água e um racionamento no abastecimento. Ou a falta d'água, ou o consumo excessivo, com uma conta também alta para se pagar, né? E a gente tem que pensar no futuro, né? No futuro, para não ficarmos sem água, para não ficarmos não só na minha geração, mas na geração dos meus filhos também, né? Quem viveu tudo isso de perto aprendeu a não desperdiçar a água, mas ainda sente falta de um controle nos gastos. A população sabendo exatamente desta consciência do gasto da água, ela teria uma consciência melhor e poderia trabalhar o gasto de uma forma mais adequada.
Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo estabelece que as empresas distribuidoras de água no estado disponibilizem em sua página na internet, de forma clara e precisa, informações como a que diz como está o nível dos reservatórios, o volume de água consumido por cada cliente, gráfico de projeção de consumo para os próximos meses e outros itens. Nós estamos lutando para que, no estado de São Paulo, as empresas que têm a responsabilidade de produzir o abastecimento, elas dê também facilidade para que a população saiba qual a quantidade de reservação da água, a qualidade da própria água oferecida e quanto de água aquele usuário pode disponibilizar. Muitas vezes as intempéries, como seca, poderão ocorrer, mas nós teremos condições de manter esse líquido precioso disponibilizado. Se depender da população, já está aprovado. Às vezes você consome mais em determinada época do ano, em uma época do ano você pode economizar mais, você sabendo quanto que você está gastando, é um incentivo até para você economizar também. Isso tudo é benéfico, com certeza. Quanto mais informação a gente obtiver, é melhor, né? Para todo mundo, né? Para todos, né? Em benefício de toda a população. Eu acho que é importante. Bom, o assunto continua sendo água. E pensando em acabar com o desperdício, vamos conhecer agora o projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que prevê o uso de redutor de vazão nas torneiras em departamentos públicos e privados. O objetivo é incentivar o consumo consciente da água, uma atitude que deve ser ensinada desde cedo. Os alunos da Escola Estadual Professora Anita Atala, na zona leste da capital, sabem que para matar a sede é preciso preservar a água. Alunos da terceira série, Guilherme e Tainá, transformaram seus hábitos diante da torneira. Eu tomo banho, eu lavo meu corpo, aí sem precisar para minha mãe me chamar, aí eu tomo, seco meu cabelo, aí eu desligo o chuveiro. Eu vou no banheiro, abro o chuveiro, se molho, aí eu vou se esfrego e depois lavo meu cabelo e depois vou e abro o chuveiro. E depois eu vou pro quarto. Desperdício é tipo você ficar apertando, tomando banho muito e demorando e deixando cair um monte de água. Eu falo para economizar a água, porque senão você também, quando você abrir a torneira, não vai ter nenhum pinguinho saindo. Quando eles veem alguma atitude de um outro coleguinha de desperdício, em relação ao desperdício de água, eles chamam a atenção e lembram daquele conteúdo que eles aprenderam na sala de aula. Então, para não desperdiçar, para economizar, o que eles vivenciam aqui na escola, eles acabam levando para casa. Não só a importância econômica da economia da água, mas a importância de economia para o planeta também. Essa preocupação dos alunos vem de medidas de conscientização aplicadas para todo o público da escola. As crianças acabam ensinando aos pais o que eles aprendem aqui na escola, que é importante tomar um banho um pouco mais rápido, lavar uma louça um pouco mais rápida também. E a gente consegue ver esse resultado. Eles estão se conscientizando da importância. A escola participa do PURA, Programa de Uso Racional da Água, implementado pela Sabesp e pela Secretaria Estadual de Educação. As ações do programa incluíram a modernização do sistema hidráulico do prédio. Foram feitas pesquisas e correção de vazamento na tubulação e nos reservatórios. Também foi feita substituição de torneiras por torneiras temporizadas e com baixo volume de água. Foram substituídas as bacias sanitárias, que eram antigas e consumiam muito mais água do que as que foram instaladas, que são modernas e precisam de apenas 6 litros para cada descarga. Veja como o uso de um arejador na torneira da cozinha da escola ajuda a economizar água. É fácil perceber como o balde enche mais rápido quando retiramos o arejador e mais devagar quando recolocamos a peça. Os resultados da economia não demoraram a aparecer. Essa escola ela tinha um consumo de 90 metros cúbicos por mês e caiu para algo em torno de 70 metros cúbicos por mês, que dá uma economia bem significativa ao longo do ano. Uma torneira comum, como essa, chega a gastar até 25 litros de água por minuto, conforme a pressão no fornecimento. A instalação de uma peça chamada redutor de vazão, que vai colocada aqui entre a parede e a torneira,
pode reduzir esse consumo para até 8 litros por minuto e sem comprometer o conforto na utilização da água, afirmam os engenheiros. A vantagem do redutor de vazão para a economia de água inspira outras medidas do poder público em prol do consumo consciente. Deu para ver muito bem que quando a torneira estava sem o arejador, ela rapidamente enchia 3 litros de água. E aí, quando a gente colocou o arejador, a gente viu que demorou muito mais para sair esses mesmos 3 litros de água. O uso do dispositivo pode se tornar obrigatório nas torneiras das instituições públicas e privadas do Estado, como prevê um projeto de lei apresentado pelo deputado Gil Lancaster, do Democratas. A ideia do projeto é dar essa consciência também para o poder público, dar o exemplo à população que devemos economizar o nosso bem maior, a água, que em breve será como petróleo, será vendido como petróleo, eu creio. Eu ouvi uma frase outro dia que diz o seguinte: os seus bisnetos um dia vão perguntar: será, vovô, que era verdade que no seu tempo você dava descarga no seu banheiro com água potável? Devemos pensar nisso. Já pensou como vai doer nossa consciência? Devemos economizar. Esse é o bem maior que nós temos para a sobrevivência humana e de toda a raça no mundo inteiro. Bom, vamos ao intervalo e na volta você vai conhecer um projeto que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população. Voltamos já já.